Por que tentar fazer tudo é a principal razão de você não ter nada. Você já notou como parece que o mundo inteiro está em uma corrida invisível para provar quem consegue fazer mais? É como se a nossa geração tivesse transformado o esgotamento em medalha de honra, como se estar sempre ocupado fosse sinal de valor, produtividade e sucesso. Só que há um detalhe que ninguém te contou. Quanto mais você tenta fazer tudo, mais distante você fica de fazer o que realmente importa. É um paradoxo cruel. Você acredita estar no caminho certo porque está sempre em movimento, mas na verdade está apenas girando em círculos, sem direção. É como remar com força em um barco que gira no mesmo ponto, acreditando que o esforço sozinho vai te levar a algum lugar. Mas não vai. O problema nunca foi falta de esforço, e sim, excesso de direção errada. A verdade é que vivemos em um tempo em que as pessoas confundem movimento com progresso. Passam o dia apagando incêndios, respondendo mensagens, tentando estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como se o valor de uma vida pudesse ser medido pela quantidade de tarefas cumpridas em um dia. Só que no fundo, quando a noite chega e o silêncio encosta, há um vazio que grita. Um cansaço que não vem apenas do corpo, mas da alma. Porque você pode até ter feito tudo, e mesmo assim, sentir que não fez nada. O essencialismo nasce justamente dessa frustração moderna. Ele é a resposta para essa era de excesso. Greg McKeown não fala sobre fazer menos porque é mais bonito, ou mais calmo. Ele fala sobre fazer menos porque é vital. Porque a tentativa de fazer tudo é o que destrói a sua capacidade de fazer algo com excelência. Pense nisso. Quantas vezes você começou um projeto, uma meta, um hábito novo, e desistiu antes de ver resultados porque estava tentando equilibrar 10 coisas ao mesmo tempo? Quantas oportunidades deixaram de florescer simplesmente porque a sua energia estava espalhada demais para fazer algo florescer de verdade? Tentar fazer tudo é viver uma vida sem filtro. Você consome ideias, tarefas, responsabilidades, obrigações, até que sua mente fica saturada. O cérebro humano não foi feito para processar tantas frentes abertas, tantas promessas não cumpridas, tantas notificações que exigem uma reação imediata. É uma sobrecarga constante que destrói a clareza. E sem clareza, não há direção. Você começa o dia decidido a mudar o mundo e termina se sentindo sugado, improdutivo e confuso. E ainda se culpa por não ter feito o suficiente. É aqui que mora o maior engano. Acreditar que o valor da sua vida está ligado à quantidade de coisas que você consegue suportar. Mas a verdade é que o essencialista entende algo que poucos percebem, que o foco é uma escolha de poder, e dizer não é o ato mais inteligente que alguém pode praticar. Só que dizer não exige coragem, porque o mundo te empurra para o sim o tempo todo. Dizer sim te faz parecer útil, te dá uma falsa sensação de progresso. Mas dizer sim demais é o que te impede de ir longe. E é por isso que tantas pessoas passam anos construindo uma vida cheia, mas vazia. Cheia de compromissos, tarefas, planos e vazia de propósito. Elas confundem produtividade com significado. Acham que correr é o mesmo que avançar. Mas o essencialismo desmonta essa ilusão. Ele mostra que não é sobre quantidade de movimento, é sobre direção. Um foco preciso vale mais do que 100 esforços dispersos. É como a diferença entre a luz do sol e a luz de um laser. Ambas têm energia, mas só uma é capaz de atravessar o aço. O essencialismo não é uma filosofia sobre abdicar. É sobre escolher com consciência. É sobre perceber que cada sim que você dá é, inevitavelmente, um não para algo mais importante. E quando você entende isso, começa a ver a vida por outro ângulo. Começa a notar que o excesso de opções não é liberdade, é prisão. A cada tentativa de fazer tudo, você se afasta um pouco mais do que realmente importa. E o preço dessa confusão é alto. Você perde tempo, energia, sanidade e, pior, perde a si mesmo. Se você sente que está sempre ocupado, mas nunca realizado, talvez esteja vivendo o oposto da produtividade verdadeira. Porque produtividade real não é fazer mais, é fazer certo. É ter coragem de filtrar,
de eliminar o que não é essencial e de se concentrar no que realmente move a sua vida para frente. Essa é a base do essencialismo, e entender isso é o primeiro passo para sair do caos e entrar em um estado de clareza mental profunda. O que você vai descobrir ao longo desse vídeo não é apenas uma mudança de rotina, mas uma mudança de mentalidade. Uma inversão completa de como você enxerga sucesso, prioridade e propósito. Porque enquanto o mundo tenta te convencer de que ser produtivo é estar ocupado, Greg McKeown te mostra que estar ocupado é justamente o que te impede de ser produtivo. O essencialismo é um convite para parar de sobreviver na correria e começar a viver com intenção. Greg McKeown expõe em Essencialismo uma verdade que muita gente evita encarar. Nós não estamos vivendo uma era de produtividade, e sim uma era de dispersão. Somos bombardeados o tempo todo por promessas de eficiência, por listas de tarefas, por métodos e hacks que prometem transformar a vida em uma engrenagem perfeita. Só que essa engrenagem gira sem parar e nunca chega a lugar algum. A sociedade moderna nos ensinou que quanto mais ocupados estivermos, mais importantes seremos. Essa crença silenciosa molda a forma como trabalhamos, pensamos e até como nos relacionamos. Vivemos em uma epidemia invisível, a da exaustão disfarçada de sucesso. Greg revela que o essencialismo é o antídoto contra essa mentalidade doentia. Ele defende que o problema não é o excesso de demandas, mas a incapacidade de fazer escolhas verdadeiras. E essa incapacidade nasce de uma das maiores mentiras culturais, a de que podemos ter tudo. A publicidade, a mídia e até o ambiente de trabalho vendem essa ideia sedutora. Mas quanto mais acreditamos nela, mais perdidos ficamos, porque tentar ter tudo é o mesmo que não ter nada. E o mais perigoso é que essa busca sem fim não é consciente. Ela é automática. Acordamos já reagindo, abrindo notificações, pulando de tarefa em tarefa, como se cada minuto improdutivo fosse uma ameaça. É nesse ponto que a psicologia comportamental entra em cena. Nosso cérebro é viciado em recompensa imediata. Cada nova tarefa concluída, cada resposta rápida, cada cheque na lista libera dopamina. Só que essa dopamina cria uma armadilha. Ela nos mantém presos em um ciclo constante de pequenos prazeres que não produzem nenhum progresso real. É o que Dan Sullivan e Benjamin Hardy chamam de loop de urgência. Estamos sempre ocupados, mas raramente produtivos. A sensação de estar avançando é apenas química, não concreta. É o mesmo que se alimentar de calorias vazias. Você se sente cheio, mas continua desnutrido. Greg McKeown explica que o essencialista é aquele que quebra esse ciclo. Ele entende que fazer mais não significa viver melhor. Ao contrário, significa desperdiçar energia em direções aleatórias. A energia humana é como a luz. Quando dispersa, ilumina pouco. Quando concentrada, transforma-se em poder. A cultura moderna do sim constante nos fez esquecer disso. E essa confusão tem consequências diretas sobre nossa clareza mental. A neurociência mostra que o cérebro precisa de foco sustentado para consolidar ideias, fortalecer conexões neurais e tomar decisões conscientes. Mas quando você tenta fazer tudo, o cérebro se fragmenta. É o colapso da atenção. A verdade é que o essencialismo não é uma ideia nova. Ele apenas resgata um princípio que sempre esteve presente nos maiores pensadores da história: a arte de eliminar o desnecessário. Leonardo da Vinci dizia que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Bruce Lee defendia que a perfeição não é alcançada quando não há mais nada a adicionar, mas quando não há mais nada a remover. Greg McKeown traduz isso para o mundo moderno. Ser essencialista é ter a coragem de filtrar a própria vida. O contexto que vivemos amplifica a necessidade disso. Nunca tivemos tanto acesso à informação, mas nunca estivemos tão confusos. Nunca estivemos tão conectados, mas nunca nos sentimos tão sozinhos. A sobrecarga de estímulos é a nova forma de alienação. Você consome tanto que já não tem espaço para refletir. E quando não há reflexão, não há consciência. Por isso o essencialismo é, acima de tudo,
um exercício de consciência. É escolher deliberadamente onde colocar sua energia. É ter clareza para dizer não, mesmo quando o mundo inteiro grita que você deveria dizer sim. É importante entender que o essencialista não é preguiçoso. Ele é estratégico. Ele não foge do trabalho duro. Ele foge do desperdício. Ele compreende que o verdadeiro foco é um ato de inteligência emocional e mental, porque o foco exige sacrifício, exige renunciar à ilusão de controle, e isso assusta. A maioria das pessoas prefere se manter ocupada porque é mais confortável acreditar que a correria significa importância. Mas no fundo, essa correria é apenas ruído. Greg mostra que a clareza é o que diferencia quem progride de quem apenas se movimenta. Clareza não é apenas saber o que fazer, é saber o que ignorar. Essa é a fronteira entre a mediocridade e a maestria. Porque quem tenta fazer tudo vive em constante distração. Quem escolhe o essencial cria uma vida de direção, e essa direção é o que separa o comum do extraordinário. O essencialismo é um chamado à lucidez, um convite para enxergar que cada minuto gasto com o trivial é um minuto roubado do significativo. O essencialista vive com intenção. Ele entende que toda decisão tem um custo e que o tempo é o recurso mais caro que existe. Essa é a diferença entre viver reagindo e viver criando. Você não é desorganizado, não é preguiçoso e definitivamente não é incapaz. O que acontece é que você foi condicionado a acreditar que o valor da sua vida está em quanto consegue suportar. Desde cedo, te ensinaram que fazer tudo é sinal de competência, que quem diz não é egoísta, que quem descansa é fraco. Mas e se essa ideia for justamente o motivo pelo qual você vive exausto, improdutivo e preso em uma rotina que te suga lentamente? Essa é a primeira grande quebra de crença que o essencialismo traz, a noção de que o sucesso não está em fazer mais, mas em eliminar o que não importa. Greg McKeown mostra que a verdadeira produtividade começa quando você tem coragem de parar. Vivemos em uma cultura que romantiza o cansaço, que celebra o grind, o esforço constante, o fazer sem parar. Mas o que ninguém fala é que essa mentalidade destrói a mente. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. E essa confusão é o que gera o caos interno que te faz sentir perdido, mesmo quando está ocupado o tempo todo. A mente humana não foi feita para dividir a atenção entre 1000 coisas. A neurociência mostra que a multitarefa é um mito. Cada vez que você muda de foco, o cérebro paga um preço. Você gasta energia cognitiva, fragmenta a concentração e reduz sua capacidade de raciocínio. É o que Charles Duhigg chama de fadiga da decisão. Quanto mais coisas você tenta administrar, mais difícil se torna fazer escolhas realmente conscientes. Esse esgotamento mental é o motivo pelo qual você sente que trabalha demais e mesmo assim não sai do lugar. É o motivo pelo qual começa projetos com entusiasmo e termina desanimado. O excesso mata o progresso. O foco fragmentado mata a clareza. E a confusão mata a confiança. Quando tudo parece urgente, você vive em modo de sobrevivência. E viver em sobrevivência é o mesmo que viver no automático. Você reage em vez de agir. E quando percebe, a vida virou uma sequência de tarefas, não uma história com propósito. Greg McKeown revela que o essencialismo é uma escolha consciente de quebrar esse padrão. Ele propõe algo que parece simples, mas é profundamente transformador. Questionar tudo. Antes de aceitar qualquer nova tarefa, compromisso ou responsabilidade, pergunte-se: isso é realmente essencial? Isso me aproxima do que quero ou apenas me mantém ocupado? Essa é a chave para recuperar o controle da própria vida. Porque quando você deixa de questionar, o mundo decide por você. E o mundo sempre vai te empurrar para o excesso. O excesso é confortável porque dá a sensação de movimento. Mas o movimento sem direção é a armadilha mais perigosa que existe. Ele te mantém ocupado o bastante para não perceber que está parado. É o ciclo de urgência que te faz correr atrás de prazos, metas e demandas que, no fim, não significam nada.
É como correr em uma esteira. Você se cansa, sente que está indo rápido, mas continua no mesmo lugar. E o pior é que esse ciclo vicia. O cérebro se acostuma com a dopamina da ocupação, com a recompensa imediata de riscar tarefas pequenas da lista, enquanto as grandes continuam inacabadas. Esse é o chamado loop da pseudoprodutividade. E ele consome milhões de pessoas todos os dias. Romper com isso exige uma reconfiguração mental. É preciso redefinir o que sucesso significa para você. O essencialismo propõe uma nova métrica. Sucesso não é o quanto você faz, é o quanto você se aproxima do que tem valor real. E isso muda tudo, porque quando você escolhe o essencial, começa a viver com clareza. A clareza cria direção, e a direção cria paz. Essa paz não é passividade, é poder. É o poder de decidir com consciência o que entra e o que sai da sua vida. A partir do momento em que você entende que o foco é uma forma de liberdade, o excesso perde o encanto. Você percebe que dizer não é rejeitar oportunidades, é proteger o seu tempo. E o tempo é o ativo mais precioso que existe. Essa percepção muda completamente a forma como você age, trabalha e pensa. Você deixa de viver na escassez de atenção e começa a viver na abundância de propósito. Essa é a verdadeira quebra de crença. Compreender que fazer tudo é a maior forma de autossabotagem. Que a produtividade sem direção é apenas desgaste disfarçado. Que dizer sim para tudo é dizer não para o que mais importa. O essencialismo destrói o mito da onipotência moderna e traz de volta algo que esquecemos no meio do caos: a capacidade de escolher. E escolher é o ato mais poderoso da consciência. O essencialismo não é sobre fazer menos por preguiça, mas sobre fazer menos para viver melhor. Greg McKeown mostra que o verdadeiro poder não está em fazer tudo, mas em escolher o que realmente vale o seu tempo, energia e presença. A vida moderna te convenceu de que sucesso é ter a agenda cheia, o celular vibrando e a cabeça ocupada o tempo inteiro. Só que isso é ruído. É barulho disfarçado de importância. O essencialismo te convida a silenciar esse barulho e a escutar o que realmente importa. Porque quando você elimina o excesso, o essencial aparece. E ele sempre esteve aí, só estava escondido sob camadas de urgência e distração. Greg defende que a essência do essencialismo é uma busca disciplinada por menos, mas melhor. É um processo consciente de eliminar tudo o que não contribui para o propósito central da sua vida. O essencialista não busca mais oportunidades, ele busca direção. Ele não coleciona tarefas, ele seleciona intenções. Isso muda completamente o jogo. Em vez de tentar equilibrar todos os pratos, o essencialista decide quais pratos merecem girar. Ele entende que toda escolha é uma renúncia. Dizer sim para algo significa, inevitavelmente, dizer não para outra coisa. E ao contrário do que parece, isso não é limitação, é libertação. O essencialismo é o antídoto da mentalidade de escassez. Enquanto a maioria acredita que precisa agarrar tudo para não perder nada, o essencialista compreende que segurar demais é o que te impede de conquistar o que realmente importa. Ele vive com intenção, e essa intenção cria poder. É a clareza de propósito que faz uma pessoa atravessar crises, resistir à distração e manter o foco mesmo quando tudo ao redor parece exigir urgência. James Clear, em Hábitos Atômicos, reforça a mesma ideia. O que muda a sua vida não é o quanto você faz, mas o que você faz de forma consistente e consciente. Greg e Clear falam a mesma língua, a da profundidade. O essencialista é alguém que entendeu que não dá para viver em profundidade quando se vive na superfície. E a superfície é onde a maioria está, rolando telas, pulando de tarefa em tarefa, tentando manter todas as portas abertas. Só que portas demais significam dispersão demais. O essencialismo te ensina a fechar as portas que não te levam a lugar algum. E quando você faz isso, algo curioso acontece. O mundo parece desacelerar. A mente, antes turbulenta, começa a clarear. E com a clareza vem uma sensação de leveza,
que há muito tempo você não sentia. Essa clareza é o ponto de virada, porque ela muda a forma como você enxerga as decisões. Antes, cada escolha parecia uma perda. Agora, cada escolha é uma declaração. É dizer: isso importa para mim, o resto não. É aí que nasce a verdadeira liberdade. Greg McKeown explica que o essencialista vive uma vida projetada, não uma vida herdada. Ele não vive de reações, vive de decisões. Ele não corre atrás de tudo, ele cria o próprio caminho. E essa mentalidade tem base não apenas na filosofia, mas na neurociência. A mente focada é uma mente mais feliz. Quando você reduz o número de decisões e aumenta a clareza sobre o que importa, o cérebro libera dopamina de maneira mais estável e saudável. Você se sente mais calmo, mais presente, mais capaz. Gary Keller e Jay Papasan, em A Única Coisa, complementam essa visão. Eles mostram que o segredo do alto desempenho está em uma pergunta: qual é a única coisa que, se eu fizer agora, tornará todo o resto mais fácil ou desnecessário? Essa é a essência do pensamento essencialista. É o filtro que elimina o excesso e mantém o foco no que realmente transforma. O essencialismo, portanto, não é sobre menos resultados, mas sobre resultados mais puros, mais relevantes, mais poderosos. Greg ensina que viver com menos distração é viver com mais propósito. O essencialista entende que cada minuto investido no que não importa é um minuto roubado do que poderia transformar a sua vida. E é aqui que o essencialismo se torna quase espiritual. Porque não se trata apenas de produtividade, mas de presença. É sobre estar inteiro nas poucas coisas que valem. É sobre viver com integridade, sabendo que o seu tempo é finito e que desperdiçá-lo com o trivial é desperdiçar a própria vida. O essencialismo é mais do que uma estratégia de foco. É um despertar de consciência. Quando você adota esse princípio, o ruído externo perde força. O medo de perder oportunidades se dissolve. O que sobra é uma sensação poderosa de controle e leveza. Você começa a perceber que o mundo pode continuar acelerado, mas você não precisa acompanhar esse ritmo. Pode escolher desacelerar. Pode escolher o que te faz crescer. Pode escolher o essencial. Você já reparou que quanto mais coisas tenta fazer, menos parece conquistar de verdade? Esse é o paradoxo moderno. Acreditamos que produtividade é sinônimo de quantidade, quando na verdade é o contrário. Greg McKeown chama isso de a armadilha do não essencial. É quando você tenta abraçar o mundo, aceitar cada convite, dizer sim a cada pedido e se orgulha de estar sempre ocupado. Só que estar ocupado não é o mesmo que ser produtivo. E essa é uma das maiores mentiras que a cultura da pressa nos vendeu. A verdade é dura. Quanto mais você tenta fazer tudo, mais se afasta do que realmente importa. É como um navegador que tenta seguir várias direções ao mesmo tempo. Ele não chega a lugar algum. Esse é o motivo pelo qual tanta gente se sente exausta, ansiosa e insatisfeita, mesmo trabalhando duro. O problema não está na falta de esforço, mas na falta de clareza. Você não precisa de mais energia. Precisa de mais direção. Greg McKeown mostra que o essencialismo é, antes de tudo, uma revolução silenciosa contra a cultura do sempre mais. Ele desafia a ideia de que fazer tudo é o caminho para o sucesso e prova que esse é justamente o motivo pelo qual a maioria nunca o alcança. E aqui está o ponto mais poderoso. Você não perde por fazer menos. Você perde por fazer o que não importa. A mente humana, segundo estudos de neurociência, não foi projetada para lidar com múltiplas tarefas complexas ao mesmo tempo. Cada vez que você muda de foco, seu cérebro precisa de energia para se reorganizar. Isso consome dopamina, aumenta a fadiga mental e reduz sua capacidade de tomar boas decisões. O resultado é previsível. Você trabalha muito, mas sente que não avança. Por isso, o essencialismo é um ato de coragem. Dizer não é o que separa quem vive na reatividade de quem vive na direção. Como diz McKeown, se você não define suas prioridades, alguém fará isso por você.
Imagine quantas oportunidades verdadeiras você já perdeu tentando segurar oportunidades falsas. Quantos sonhos deixaram de ser construídos porque sua energia estava fragmentada. Esse é o custo invisível de tentar fazer tudo. Mas há um caminho. E ele começa quando você escolhe o que deixar de fazer. Desde cedo, somos condicionados a acreditar que quanto mais fazemos, mais valemos. O sistema educacional premia quem acumula tarefas. O mercado recompensa quem parece sempre ocupado. E as redes sociais glorificam quem vive em movimento constante. Essa cultura do mais é melhor criou uma geração exausta, com a mente dispersa e uma sensação constante de que nunca é suficiente. Mas o essencialismo nos força a encarar uma verdade brutal. Fazer mais não é progresso, é distração mascarada de produtividade. Greg McKeown descreve isso como a armadilha do esforço mal direcionado. É o momento em que você está em 1000 atividades, mas nenhuma delas realmente te leva aonde deseja chegar. Você acorda cedo, dorme tarde, está sempre resolvendo algo, mas no fundo, sente que está apenas apagando incêndios. A neurociência explica por que isso acontece. Nosso cérebro busca recompensas rápidas. Cada nova tarefa concluída libera pequenas doses de dopamina e, inconscientemente, nos viciamos na sensação de estar ocupados. Porém, esse ciclo cria um falso senso de avanço. A cada microvitória, perdemos a capacidade de enxergar o quadro maior. O resultado? Uma vida cheia de movimento, mas sem direção. É o que McKeown chama de a tirania do insignificante. Gastar energia com o que parece urgente, enquanto o que é realmente importante se dissolve lentamente no fundo da sua mente. E isso não acontece de uma vez. É sutil. Você apenas começa a sentir que sua energia é drenada, que o foco evapora e que o tempo nunca é suficiente. Mas a verdade é que não é o tempo que falta, é o propósito que se perde. Porque quem tenta fazer tudo, inevitavelmente, perde o controle do que escolhe fazer. E aqui entra um ponto que poucos têm coragem de encarar. A busca desenfreada por produtividade é muitas vezes uma fuga. Fugimos do vazio, do medo de não sermos o bastante, da dor de ter que escolher. Porque escolher significa abrir mão, e abrir mão exige coragem. Só que é justamente essa coragem que separa as pessoas comuns das pessoas focadas, as que vivem dispersas das que vivem direcionadas. O essencialismo é o antídoto contra essa confusão. Ele te obriga a pausar e perguntar: isso é realmente necessário? E essa simples pergunta tem o poder de reorganizar toda a sua vida. Porque no fim das contas, o verdadeiro poder não está em acumular escolhas, está em fazer as escolhas certas. A sociedade moderna nos convenceu de que ser multitarefa é uma habilidade admirável. Mas a ciência é implacável. O cérebro humano não foi feito para dividir a atenção entre várias coisas ao mesmo tempo. Cada vez que você alterna entre uma atividade e outra, seu cérebro gasta energia para se reorientar. Esse custo invisível de energia mental é o que McKeown chama de cansaço acumulado das microdecisões. Você acredita estar sendo produtivo, mas na verdade está apenas trocando de foco milhares de vezes por dia. Essa fragmentação tem um preço silencioso. Ela destrói a clareza, corrói a motivação e mata o senso de progresso. A mente, incapaz de entrar em estado profundo de concentração, passa a operar no modo raso, um estado em que tudo parece urgente, mas nada é importante. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde. Elas confundem movimento com avanço. Estão sempre fazendo algo, mas raramente param para se perguntar se estão indo na direção certa. Greg McKeown afirma que o essencialista entende uma verdade que poucos aceitam. Quando tudo é prioridade, nada é. A mente dispersa vive em constante ruído. É um fluxo interminável de notificações, tarefas inacabadas, preocupações e estímulos que competem por atenção. E o cérebro, saturado de informação, começa a buscar alívio em distrações instantâneas. Checar o celular, abrir outra aba, olhar para o nada. O ciclo da dispersão se reforça. Quanto mais cansado você está, mais busca estímulo. Quanto mais estimulado, menos consegue se concentrar.
A neurociência chama isso de overstimulation loop, o circuito vicioso da sobrecarga dopaminérgica. Quanto mais estímulos você consome, menos prazer você sente. E quanto menos prazer, mais estímulo você busca. É o mesmo mecanismo que vicia em redes sociais, comida ultraprocessada e até em trabalho. A consequência é devastadora. Você perde o senso de propósito. O foco se dilui, o tempo evapora e a mente se torna refém da urgência alheia. Você vive reagindo, não criando. O essencialista faz o oposto. Ele entende que o foco é um recurso sagrado e o defende com disciplina quase espiritual. Ele não tenta fazer mais, ele tenta fazer certo. Sabe que cada sim sem reflexão é um não disfarçado para algo mais importante. Por isso, o essencialismo não é sobre produtividade, é sobre proteção. Proteger o que é valioso, preservar a energia mental, guardar a clareza interior que o mundo tenta roubar a cada minuto. E talvez o ponto mais poderoso seja este. Dizer não é um ato de egoísmo, é um ato de sabedoria. É o reconhecimento de que o tempo é finito e que a vida não te recompensa por tentar fazer tudo, mas por escolher com precisão o que realmente importa. E se por um dia inteiro você decidisse dizer não a tudo que não é essencial, como seria sua vida se cada ação tivesse um propósito claro, se cada esforço tivesse direção? Pense no que sobra quando você elimina o ruído que consome sua energia. Imagine-se livre das tarefas que não acrescentam valor, dos compromissos que drenam seu foco e das distrações que roubam sua presença. Quem você seria se cada movimento fosse intencional, se cada escolha refletisse suas prioridades mais profundas? Essa é a essência do essencialismo. Não se trata de fazer menos por fazer, mas de eliminar o que impede você de avançar de verdade. É um convite para olhar para dentro e confrontar o conforto ilusório de estar sempre ocupado. A maioria das pessoas evita essa reflexão porque ela exige coragem. Exige aceitar que a vida é finita, que o tempo é o recurso mais precioso que existe e que cada sim que você concede a algo irrelevante é um não para aquilo que realmente importa. Quando você começa a aplicar essa consciência, percebe que a pressa constante não é eficiência, mas dispersão. Que tentar abraçar tudo não é conquista, é confusão. Que o verdadeiro poder está em priorizar, filtrar e focar. A clareza que nasce dessa escolha transforma a forma como você percebe cada decisão, cada oportunidade, cada minuto da sua vida. A neurociência confirma: um cérebro focado é um cérebro mais eficiente, mais criativo, mais resiliente. Ao reduzir estímulos desnecessários e concentrar energia no que realmente importa, você aumenta a sua capacidade de aprendizado, fortalece conexões neurais e cria espaço para insights significativos. Isso não é apenas produtividade, é transformação profunda. E aqui está a pergunta que você precisa se fazer agora. Quais atividades, compromissos e preocupações estão ocupando seu tempo sem acrescentar valor real? Quais delas você poderia eliminar hoje mesmo para recuperar sua energia, sua clareza e seu propósito? Cada não consciente é uma afirmação poderosa do que você realmente quer construir em sua vida. O essencialismo é um despertar. É perceber que não há problema em abrir mão do supérfluo para conquistar o essencial. É entender que menos, quando escolhido com sabedoria, sempre é mais. E essa percepção muda não apenas sua rotina, mas sua mentalidade, sua paz interior e sua capacidade de alcançar resultados extraordinários. Quando você internaliza isso, a vida deixa de ser uma sequência de tarefas intermináveis e se torna uma trajetória de escolhas deliberadas. Você deixa de reagir ao mundo e começa a criar sua própria direção. Cada decisão se torna um passo consciente em direção ao que importa. Cada ação deixa de ser um gesto disperso e se transforma em um movimento de propósito. No fim, o essencialismo não é apenas uma técnica ou uma filosofia, é um despertar. É a compreensão de que viver tentando fazer tudo é a principal razão de você não conquistar nada que realmente importa. Cada sim que você dá sem reflexão rouba tempo, energia e foco, enquanto cada não consciente
é um passo em direção à liberdade, à clareza e à realização verdadeira. Se este vídeo trouxe um insight, uma sacada que muda a forma como você enxerga suas escolhas, compartilhe com alguém que está preso na ilusão de que produtividade é sinônimo de ocupação. Ajude essa pessoa a perceber que menos, quando escolhido com consciência, sempre é mais. Comente abaixo qual é a primeira coisa que você vai eliminar da sua vida para focar no essencial. Esse é o primeiro passo para construir uma rotina de impacto, onde cada ação importa e cada decisão é poderosa. Lembre-se, você não precisa abraçar o mundo inteiro para ter sucesso. Você precisa abraçar o que é essencial. É isso que separa a mediocridade da maestria, o caos da clareza, a fadiga da liberdade. O essencialismo transforma a sua vida, porque transforma a forma como você pensa, sente e age. E nunca se esqueça, não é sobre quantidade de tarefas, é sobre qualidade de foco. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor. E a melhor forma de começar é agora, escolhendo o que realmente merece sua atenção. Se esse vídeo te trouxe clareza, leve isso adiante. Compartilhe, comente, inscreva-se e comece a viver a vida que realmente importa. O essencialismo é o caminho, e cada decisão consciente é uma conquista.